Evangelho segundo escreveu John. Tem que ter um pouquinho de inglês para vocês aprenderem. Oi? Amém. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos. Que o Senhor abençoe cada casa, cada vida, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Amém. A partir do versículo 5. Senhor, eu te peço que nos abençoe com a tua palavra. Me use por misericórdia. Fale com o teu povo e nos edifique, nos fortaleça aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. João 6, versículo 5 em diante, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, ele já tinha em mente o que tinha que fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meus amados, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é importantíssimo para o Evangelho de Jesus. Tanto que os 4 evangelistas registram esse milagre, e é o único milagre registrado pelos 4. Então os 4 julgaram ser fundamental relatar esse milagre, porque nesse milagre existem princípios do reino de Deus que são fundamentais. Existem princípios de vida que são fundamentais. Existem caminhos, segredos de Deus para a gente que são indispensáveis. Então preste atenção, eu pretendo ser breve, a gente vai ceiar ainda hoje. Então preste atenção. A primeira coisa que a gente vai ver nesse texto é Jesus levantando os olhos e contemplando uma multidão, olhando em perspectiva e vendo as pessoas, e percebendo-as, e vendo as suas necessidades, e pensando nelas. Jesus o tempo todo faz isso, e convida seus discípulos a fazerem a mesma coisa, a não olhar apenas para si, mas olharem no horizonte, olhar as pessoas, e deixar que o seu coração se mova em projetos, em vontades, em empreendimentos que contemplem outras pessoas. E eu quero muito que você entenda hoje isso, que esse alinhamento com Deus, com o reino de Deus, com o Espírito de Deus, vai te fazer levantar os olhos
e olhar no horizonte. Lançar esse olhar horizontal e ver outras pessoas. E é a partir daí que Deus vai começar a fazer coisas maravilhosas na sua vida. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, levanta os olhos. Não olha só para você. Olha em volta. Em tempos em que nós estamos viciados em redes sociais, viciados no celular, o quão para baixo e para nós mesmos olhamos. É verdade? Levantemos os olhos. Tudo começa aí. Tudo começa nesse olhar que transcende as minhas necessidades e a minha vida. Jesus então olha para aquela multidão a quem ele já vinha abençoando muito com palavra, com ensino, com curas miraculosas, e percebe mais uma demanda deles. Percebe fome física, fome biológica, necessidade de alimento. Nos outros evangelhos nós vemos que os discípulos também notaram isso, mas eles têm um caminho diferente do de Jesus, porque eles falam: Senhor, libera eles, para que eles possam ir para casa comer, porque já estão aqui há muito tempo com a gente, para que eles não desfaleçam no caminho de tanta fome. Mas Jesus diz: concordo com vocês, essa é uma carência óbvia deles, eles estão com fome, mas nós vamos alimentá-los, nós vamos supri-los. E, gente, o Evangelho é essa chamada para que a partir de nós pessoas sejam supridas, sejam alimentadas, sejam abençoadas, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. A perspectiva dos discípulos é: mande-os para que eles se virem, mas de Jesus é: vamos nós fazer por eles, vamos nós entregar o que eles precisam. E eu quero que Deus comece a ministrar em teu coração hoje, pelo Espírito Santo, essa perspectiva de que existem fomes e carências no mundo, as quais nós podemos suprir, fomos chamados para suprir, seremos capacitados por Deus para suprir. Você tem que perceber as carências. Só percebe quem olha, quem se interessa, quem levanta os olhos, quem tira o olhar de si mesmo. E depois de perceber a carência, não apenas torcer, ou tomara que eles vão para casa e consigam se alimentar, mas se mover em confronto às carências. Que chamado poderoso, que chamado profundo. E isso, como eu disse na hora do ofertório, é o que garantirá que o poder de Deus se manifestará em nossas vidas. É esse coração que contempla carências, contempla necessidades e se move em direção às carências. Então Jesus chama os discípulos para esse lugar, e ele pergunta a Filipe: onde compraremos pão para eles? Filipe fala: como é que é? Onde comprar? Isso Jesus fala para poder experimentar, porque já tinha um projeto, tinha um plano. Observe, Jesus tem um plano, ele tem um projeto, ele tem uma ideia a ser executada em favor das pessoas. E a minha oração é para que Deus encha o nosso coração de plano, de projeto, de ideia, sabe? Precisamos que ter uma ideia do que fazer da vida, de relevante, de significativo, de como ser uma bênção na vida, de como servir ao mundo. Nós temos que ter ideias. Isso tem que estar em nosso coração. Isso não pode ser uma coisa que acontece apenas, como eu falei, quando eu tenho vontade, mas tem que ser um propósito, uma proposta minha. Eu tenho que propor no meu coração ser uma bênção na terra. Jesus não disse: não, vamos dar um jeito aí de ajudar eles. Não, eu tenho um propósito. E você vai ver
que ele vai ter toda uma dinâmica e um método para fazer isso, e uma ordem para fazer isso. E Deus quer nos dar, gente, ideias, formas, estratégias, planos, projetos, recursos, para que nós possamos ser uma bênção na terra. E eu sei que você fala, pastor, mas o que eu mais preciso? Eu preciso de uma bênção. Se prepare, porque nisso de ser uma bênção, você é o primeiro abençoado, você é o primeiro ajudado e agraciado, e a sua vida se enche de significado, de propósito. Então Jesus fala para Filipe: Filipe, onde comprar? O Filipe fala: Senhor, a gente não tem dinheiro para isso. Judas, como está a bolsa aí? Ele diz: rapaz, muito pouco. Filipe fala: Senhor, se tivéssemos aqui tanto de dinheiro que nós não temos, conseguiríamos comprar pão apenas para que cada um comesse um pedacinho, mas não poderiam se saciar, mesmo com tanto dinheiro. E aí André aparece com um rapaz, dizendo: Jesus, tem um rapaz aqui que tem um pouquinho. E observe, eu quero que você entenda uma coisa. Esses projetos, esses sonhos, esses planos que Deus gera em nosso coração em favor de outras pessoas, eles nem sempre já surgem com os recursos necessários, com tudo o que é necessário, mas ele surge com o grande recurso que a igreja tem, que eu e você temos. Os três grandes recursos. As três coisas que permanecem, segundo Paulo em 1 Coríntios 13. O quê? Fé, esperança e amor. Aleluia. Esses são os nossos grandes recursos. Coloca isso no seu coração. Eu posso não ter dinheiro para fazer o que eu pretendo, eu posso não ter as condições técnicas necessárias ainda, eu posso não ter ainda nem o talento manifesto em mim ainda, não posso ainda não ter o que é necessário, mas se eu tenho essas três coisas, eu tenho tudo, eu tenho a base de tudo que eu preciso para que as coisas aconteçam: fé, esperança e amor. Fé num Deus que me chamou para manifestar o reino dele na terra. Esperança, que é a construção, a expectativa que eu gero sobre essa fé. A fé é a confiança, a esperança é a expectativa criada em cima da fé. E amor, que é o fundamento mais importante dos três. Paulo diz que é o maior dos três, que é o porquê eu quero fazer. Ei, por quê? Por que você quer fazer o que você está fazendo? Qual a sua motivação? Para quê? Para quê? Para que você está estudando? Para que você está trabalhando? Para que você está empreendendo? Para que você está sonhando? Para quê? Qual é o grande propósito? Em Mateus 14:14, Marcos 6, diz que Jesus olhava para aquela multidão e se movia de íntima compaixão. Então, é a partir daí, é da compaixão, é do amor, é da graça que abunda em meu coração, que as melhores coisas vão acontecer. Ouça uma coisa: você precisa se mover em compaixão, você precisa se mover em amor, você precisa se mover em profunda misericórdia, em profunda graça. O amor deve tomar o seu coração para que as coisas contem com essa graça, com esse fluir, com esse toque divino. Porque Deus não vai te ajudar a construir algo que não seja em amor. Paulo disse que sem amor, nada do que nós fazemos tem proveito real, sabe? Tem fundamentação em Deus. É preciso amar. E é preciso se perceber amando, se perceber envolvido sentimentalmente com as pessoas e com as causas que nós estamos trabalhando nelas. Não deixe o teu coração virar um coração burocrático, formal, sabe, metódico, sem vida. Esses dias, se vocês não sei quem tem visto, eu tenho celebrado um monte de casamento.
E a forma que eu tenho de fazer aquilo sem ser uma repetição, sem ser uma coisa sem sentido, sem ser uma coisa teatral, sem ser uma coisa visando os meus próprios interesses, já que fora os membros da igreja eu recebo um valor para celebrar casamentos. Então a forma que eu tenho é amando aquelas pessoas. Então eu faço questão de marcar uma reunião, de conversar, de conhecer a história, de buscar me conectar com eles, de amá-los, de entendê-los, de percebê-los. E esses dias eu preciso ter um propósito em meu coração, lembrando de uma experiência que eu tive uma vez, de fazer um casamento e quando acabou aquele casamento eu estava triste. Eu perguntei, Senhor, por que eu estou triste assim? E aí eu lembrei que na conversa prévia do casamento eu não gostei. Eu achei que aquele rapaz era um péssimo partido para aquela moça. E no meu coração eu pensei, rapaz, eles não deveriam casar. Esse cara não é um cara legal. Mas eles estavam me contratando. E eu fui. E aí fiz o casamento. E não foi a mesma coisa, não teve a mesma graça, não teve a mesma unção, aquele sentimento, não fluiu do mesmo jeito, porque eu não acreditava naquele casamento. Então eu tive que fazer ali um papel teatral. O que eu falava ali não vinha do meu coração. E eu saí triste. E naquele dia eu fiz um propósito. Eu falei, eu nunca mais faço um casamento assim. Se eu fizer a conversa inicial e por algum motivo eu sentir que não vai rolar, eu digo, gente, não sei, não vai rolar. Porque ou nós fazemos as coisas em amor, ou elas não vão fluir na graça de Deus. Você entende isso, querido? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é o sentimento por trás? Qual é o desejo? Observe que Jesus está empreendendo um negócio gigantesco. Inclusive, esse milagre, ele é tão grande, mas ele é tão grande, que depois desse milagre, o povo quer fazer Jesus o quê? Um rei. De tão grandioso que isso é. Ali, gente, tinham 5.000 homens, mas se você colocar mulheres e crianças, dá para mais de 12.000 indivíduos. Um homem que alimenta 12.000 pessoas, é um líder gigantesco, ganhou a eleição. Quando acabou ali, o pessoal disse, acabou, só esse comício já foi suficiente, a gente quer você rei. E queria fazê-lo rei à força. Mas Jesus nunca pretendeu isso, ele correu para não ser rei, porque ele não fez aquilo para ser rei, ele fez aquilo para abençoar aquelas pessoas. Deus não tem problema em fazer coisas grandes através das nossas vidas. O problema é nas motivações do nosso coração. Por que eu quero fazer algo grande? Por quê? Por que eu quero a igreja cheia? Por que eu quero que pessoas me conheçam? Por que eu quero chegar em tal? Por que eu tenho que ser muito sincero com isso? Se em mim houver um transbordar de amor genuíno, houver uma fidelidade ao propósito eterno de Deus, que é constituir uma família em amor, que é fazer Cristo se revelar em amor, em graça na vida das pessoas, se houver de fato isso, Deus não tem problema em fazer coisas grandes em nossas vidas. Sabe? Não há nenhum problema. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 9 que Deus dá pouco para quem semeia. Por quê? Porque ele tem pouca capacidade de amar. Mas para quem semeia em abundância, demonstrou maior capacidade de amar, Deus dá mais. Então Deus, ele está procurando em nós essa capacidade de amar. E quanto capazes de amar nós formos,
nós contaremos com a graça de Deus. Amém, gente? Eu não estou dizendo que tudo que cresce, que se torna grandioso, é porque Deus viu que a pessoa tinha um bom propósito no coração, então ela abençoou. Não, existem crescimentos carnais e até satânicos. Mas eu falo daquilo que conta com a graça de Deus. E nenhum de nós quer crescer pela carne ou pelo diabo. Nós queremos crescer pela graça, amém, gente? Pelo favor, pela bênção de Deus, que acrescenta, que faz crescer, que aumenta e não traz dores desnecessárias, amém, gente? Então é isso aí. Ele está ali e a vontade dele é alimentar, é abençoar. Há esse desejo profundo no seu coração. E ele não tem os recursos necessários nas mãos, mas ele sabe que vai vir. E é isso que eu quero que você entenda. Se você se alinhar com Jesus, se alinhar com o Espírito de Deus, os recursos vão chegar de alguma forma. Eles vão estar na mão de alguém que vai trazer para você esse recurso. Investidores vão chegar na sua vida para que as coisas possam acontecer. E lógico que você tem que se abrir para receber ajuda. Jesus recebeu a ajuda de um menino que carregava 5 pães e 2 peixinhos. Nisso ele é bem diferente de Sansão, sobre quem nós pregamos há 2 semanas atrás, que não contava com ninguém e por isso teve uma limitação na sua obra. E falamos que Sansão, no seu maior ato, foi justamente o único ato onde alguém o ajudou, um rapaz o guiou até as colunas. Aquele foi o seu maior ato. Já Jesus não tem dificuldade de perguntar, perguntem aí o que alguém tem, procurem alguma coisa. E ele não tem dificuldade de receber das mãos de um menino o primeiro investimento para que ele possa empreender a vontade de Deus na terra. Eu digo a você, meu irmão, seja humilde, conte com as pessoas. Deus vai usar pessoas que vão trazer aquilo que falta em você. E não despreze ninguém. Não despreze, você não sabe nas mãos de quem está a bênção que vai mudar a sua vida. Aquele que você não imagina, aquele que você não dá nada, é quem vai trazer. Está na mão dele. Imagine em perspectiva, você olhando assim, ó, homens, mulheres, não é? Quem tem? Aí parece um garoto. Tio, eu tenho alguma coisa que amanhã me deu um lanche. Serve. Talvez na sua pureza, na sua inocência, eu não creio que esse era o único que tinha alguma coisa. Creio que ele foi o inocente da história, coitado. Quando rolou a pergunta, gente, quem tem o senhor está precisando de comida? Quem tem comida? Todo mundo, aonde? Essa galera aqui com fome, não vou dar o meu lanche nada. Esconde, ei José, esconde o seu aí, rapaz. Ei Benjamin, esconde o seu aí. Todo mundo escondendo. A menina pura fala, aqui senhor. Aqui tio André. Tem aqui. Amanhã me deu. E André fala assim, senhor, tem um menino aqui. Ele não fala assim, o senhor tem 5 pães. Ele fala assim, eu tenho um menino que tem 5 pães. E ele diz assim, vamos pegar do menino? A gente vai aceitar? Por que ele fala menino? Podia não falar, podia pegar, valeu menino. Aqui senhor, não. O senhor tem um menino, fala assim, a gente vai aceitar esse menino? O senhor fala, claro. Você não imagina quem Deus vai usar para te abençoar, meu irmão, para gerar os projetos dele na sua vida. E o Senhor não tem medo de pegar do menino, porque ele sabe que o menino também vai comer. O menino também vai ser abençoado. Então ele pega aquele pouco e ele faz o quê? Reclama, né? Ele pega aquele pouco e, ei gente, só o menino, hein? Ingratos. Estou aqui pregando para vocês, curando vocês, e vocês, na hora de ajudar, só o garoto aqui, vocês vão ver. Deixa estar. Não. Ele pega aquele pouquinho, levanta para os céus e diz, obrigado, Pai. Você tem que entender esses pequenos começos e vibrar. Obrigado, Senhor, por essa pequena nuvem, por esse sinal, por esse começo. Eu não vou murmurar, eu vou agradecer a Deus, porque sendo fiel no pouco, sobre o muito Ele
vai nos colocar. É entender que Deus nos prova no pouco, Deus nos prova nesses pequenos começos. Ele vê se o nosso coração de fato está crente, se o nosso grande capital continua sendo a fé nele, a confiança nele, a dependência dele. Jesus, ele agradece profundamente aquele pouco. E aí o texto fala que ele começa a partir na mão dos discípulos. Preste atenção. Os discípulos partirem para a multidão. Gente, outra coisa que poderia acontecer naquele primeiro momento, quando chegou 5 pães e 2 peixinhos, era Jesus e os discípulos, a gente, seguinte, só chegou isso aqui, então vamos fazer o seguinte, esquece esse negócio, libera a galera mesmo, libera eles, vamos nós comermos aqui nossa porção e libera eles. Então você tem que ter cuidado para que você, se vendo numa situação de escassez, não caia na tentação do egoísmo. Já que só tem isso, já que tem pouco, eu vou pegar para mim. Quando eu tiver muito, se tivesse mais, então eu repartiria. Cuidado, preste atenção. Você tem que crer que Deus te convidou para fazer uma obra, para repartir, para amar, independente da quantidade de recursos, da quantidade de força, de talento, de sabedoria que Ele já te deu. E você tem que acreditar que repartindo mesmo o pouco, fazendo com o pouco, não só agradecendo pelo pouco, mas fazendo com o pouco, você já estará fazendo a vontade de Deus. E se aprouver a Deus, Ele vai aumentar, e eu creio que isso quase sempre acontece, sabe? Então tem muita gente que fala assim, olha, poxa, quando eu tiver mais tempo, vou me dedicar. Pastor, quando eu prosperar, porque agora não dá não. Quando eu prosperar, pode contar comigo. Ah não, isso aí eu vou pagar tudo. Eu vou chegar junto. Quando eu tiver tal recurso, tal conhecimento, eu vou fazer. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não vai fazer se você não faz agora no pouco, porque o seu coração não está comprometido. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos pensar em termos financeiros. Se você propõe em seu coração dizimar, por exemplo, dá 10% do que você ganha, aí você ganha um salário mínimo, digamos, e os seus 10% é ali R$100 e poucos, né? Você fala, poxa, não dá para mim. Eu tirar esses R$100 e poucos me fará uma falta muito grande, e eu não tenho como fazer isso para doar. Eu não falo apenas para a igreja, eu falo de doar essa quantia. Não dá, eu doar isso para mim é muito grande, não dá para mim. Aí você pensa assim, quando eu tiver muito, eu conseguirei. Será? Será que quando você ganhar 10 mil, você vai olhar para 1000zão, vai falar, rapaz, vou dar 1000zão. Quando você ganhar 100 mil, você vai olhar para 10 mil, será que consegue? Pelo contrário, é provado isso, que quanto mais aumenta a renda, o percentual de doação cai, porque o coração se torna mais apegado. Ainda que a quantidade aumente, a proporcionalidade diminui. É o que Jesus diz em Lucas 21. Ele diz que os ricos davam grandes quantias, mas davam do que sobrava. Ele estava olhando isso, estava no templo olhando o pessoal ofertar. Eles davam grandes quantias do que sobrava. Aí veio uma viúva e deu o quê? 2 moedinhas, gente. Sei lá, 20 centavos, 50 centavos, 2 moedinhas. Mas percentualmente era 100%. Essa mulher está pronta para ganhar 100 mil.
E é por isso que Jesus fala: eita, por que não faz? Ei, ô senhora, não, por a senhora não. A senhora não, vai comprar 2 balinhas para a senhora, não. Ele deixa aquela mulher dar tudo, porque eu sei que no coração dele, ele Pai, libera para ela a bênção, abençoa ela. E com isso eu não estou mandando você pegar o que você não tem e dar, não é isso. Você ir pagar suas contas de luz, de água e comprar seu pão da casa, não estou falando isso. Estou falando que se você propõe em seu coração abençoar e ser generoso, eu falo não só com dinheiro, mas com tempo, com qualquer coisa na vida, faça agora. Divida os 5 pães e os 2 peixinhos. Compartilhe no pouco, mostre a sua natureza, a sua essência é partilhar. É lindo isso, porque outro dia tem um cara que fez um negócio com a câmera escondida, e ele estava na rua e ele pedindo ajuda para as pessoas não davam nada. E aí depois ele encosta no mendigo que está com um pão na mão, e o cara vai, parte o pão no meio e dá um pedaço para ele. Ou seja, nós não precisamos ter muito para compartilhar. Precisamos ter vontade, desejo, querer, ter essa vontade que eu vou fazer alguma coisa, eu vou me mover, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou repartir, eu vou suprir outras pessoas, e eu creio que Deus fará alguma coisa. Amém, gente? Eu vou botar água nesse feijão aqui e Deus vai multiplicar. Eu vou me mover assim na vida. Eu vou pensar nos outros e o Senhor vai fazer alguma coisa. E assim está acontecendo. Jesus está pegando o pão, só tem 5 pães, e está partindo na mão dos discípulos, para os discípulos partirem com a multidão. E o milagre vai acontecendo enquanto eles vão partindo. Enquanto nós dividimos, Deus multiplica. Guarda esse princípio no seu coração. Enquanto nós dividimos, Deus vai multiplicar. Deus vai abrir as portas. Provérbios 11 diz que a quem dá mais se lhe acrescenta, mas quem retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Então eu tenho que discernir esse repartir da minha vida, do meu tempo, dos meus talentos, dos meus recursos para as pessoas. Mas uma outra coisa me chama a atenção nesse texto, é que Jesus mandou todo mundo sentar. E lá em Marcos 6:34 diz que ele mandou sentar de 100 em 100, de 50 em 50. E tinham mais de 12.000 pessoas. Isso levou tempo para se organizar, com certeza. Lembre do famigerado trabalho em grupo de novo. Na escola, 30 alunos. A pró dizia: quero 5 grupos de 6. Coisa mais óbvia do mundo. Pegar 30 pessoas e dividir em 5. Mas era 1 hora para fazer os grupos. Não, eu quero ver com fulano. Não tinha isso? Aí tem 8 meninos, aqui só tem 4. Não, mas a gente quer ficar junto. Vem um pra cá. Não vou, vai você. Aí tem um cara que fica sozinho, ficar sozinho, você espera no grupo se montar. Aí tem outro que é uma dupla. Pode fazer em dupla? Não, menino, é 5 grupos de 6. E a professora, coitada, fica arrancando o cabelo para poder fazer 30 pessoas se dividirem em 5 grupos de 6. Agora você imagine 12.000 pessoas para dividir nos grupos de 50 e de 100. Meu amigo, isso demorou. A turma de Nazaré, todo mundo junto, 1.000 pessoas. Não, gente, Nazaré separa aí. Não, que a gente está junto aqui, não separa. Separa aí, por favor, 100, 150. E o pessoal vai. Ele leva um tempo organizando aquilo. Por que ele faz isso? Porque é muito simples. Se você vai oferecer comida para uma multidão desordenada, caos, empurra, pisoteamento. O que era bênção viraria uma maldição. Já tive em festas assim. Um casamento que me marcou uma vez, terrível. Tinha muita gente, demorou de sair a comida. Quando saiu, meu amigo, que cena terrível, que coisa pavorosa. Já viu outro casamento que rolou apostaram corrida até a mesa dos doces.
Sério. Engraçado que o início da corrida, todo mundo sendo educado assim, ó, andando. Daqui a pouco um deu um trotezinho, outro deu trote. Rapaz, que negócio foi aqui? Por fim, derrubaram a mesa. Era muita gente, era pouco doce. Isso é comum, isso acontece. Não sei quem viu uma cena dessa, sabe? Agora imagine 12 mil pessoas que estão de manhã até quase pôr do sol, morrendo de fome. E aparece uma galerinha. E o boato. Tem pouco tempo para meu amigo. Então Jesus, ele organiza tudo. Ouça uma coisa. Não é porque nós nos movemos pela fé e somos espirituais que a nossa vida, nossos propósitos e empreendimentos tem que ser essa bagunça, gente. Essa bagunça muitas vezes impede a bênção de Deus, sabe? Tem muita gente que Deus não pode abençoar, liberar os recursos e a graça para as coisas acontecerem, simplesmente porque a sua vida está um caos. Você não se organiza, não tem planejamento para nada, não tem hora para nada, não tem propósito para nada. É aquela bagunça geral, então não tem nem como acontecer. Seria irresponsável da parte de Deus fazer. Então o Senhor nos chama para ordenar as coisas também. Pensar. Colocar no lugar. Organizar a vida, organizar o tempo, organizar os recursos. Fazer conta. Amém, gente? Tem gente que não sabe nem quanto gasta, nem quanto ganha. Como é que é? Pela fé, o cartão vem, eu pago. Vou passando o cartão. Tem gente que é assim. Será que vai passar? Vai passar. Passou. Aprovou? Aprovou, glória a Deus. Mas se você está nesse nível, é porque você não tem nenhuma noção das suas contas mais. Você está comemorando que o cartão passou. Passou, já era. Agora a gente se vira. Passou é porque... Bora. Aí vem o cartão, você paga o mínimo, né? Entra no rotativo, que é uma coisa do inferno. É o maior juros que existe, é um negócio louco do cartão. Você não tem horário para nada. Você não sabe nada, você não sabe para onde vai. Gente, Salomão, sobre quem nós pregamos na semana passada, o texto fala que a rainha de Sabá ficou encantada não só pela palavra dele, mas pela organização do reino dele. Ela olhava para as coisas e dizia, uau, de fato esse homem é sábio, porque há uma ordem, há uma clareza nas coisas, há um lugar para cada coisa. Que o Espírito Santo nos gere esse desejo de colocar a vida em ordem, amém, gente? De organizar a nossa vida, de ter ordem, de ter lugar para as coisas, de ter propósito, de esquematizar, de saber como lidar com as coisas. Que o Espírito Santo coloque em nosso coração esse propósito. E aí, para a gente já caminhar para o fim, eu acho maravilhoso, porque todos começam a comer, comem, estão satisfeitos. Jesus está satisfeito no seu coração, os discípulos estão satisfazendo com aquele milagre maravilhoso. E quando acaba, o Senhor diz, ei, recolham tudo que sobrou, para que nada se perca. E esse é um outro princípio muito importante para as nossas vidas no reino de Deus. Nós não podemos lidar com a vida como fanfarrões. Sabe, tudo que Deus nos dá é importante, é precioso. Onde há excesso, onde há sobra, falta. Se nós lidarmos com os recursos de Deus, com o que Deus nos dá de maneira irresponsável, nós mostramos que nós não podemos administrar. O que sobra em nossas vidas muitas vezes está faltando na vida de alguém. Então Jesus diz, olha, recolhe tudo. Não é para perder nada. É para aproveitar 100% de tudo. Porque tudo que eu estou dando, tudo que eu estou gerando,
atende um propósito. Eu creio muito nisso, é um objetivo do meu coração e da minha vida, é eliminar desperdícios e ter aquela vida em que 100% daquilo que nós fazemos, criamos, é aproveitado. Chega de vida desperdiçada, de tempo desperdiçado, de energia desperdiçada, de recurso desperdiçado. E nós estamos num tempo, gente, que infelizmente nós somos chamados ao desperdício o tempo todo, porque hoje nós temos mais recursos, nós temos mais tempo, mais ferramenta, mais conhecimento, e se nós não vigiarmos, de repente a nossa vida é um desperdício. Há um excesso, há uma sobra, há um não colocar as coisas no devido lugar. Então que nós possamos ter em nosso coração esse desejo de aproveitar a vida integralmente, amém? Tudo que nós fazemos atende a um propósito, cada movimento, cada palavra, cada momento. O Senhor assim, Ele não desperdiçava a sua vida, tudo que Ele fazia, até o seu descanso, o seu repouso, o seu isolamento, o seu momento de intimidade, em tudo havia um propósito. Com isso não quero dizer que você não vai relaxar, mas também com um propósito. Salomão fala que, Provérbios fala que, por exemplo, os reis, os sábios, eles comem para repor as forças. Ou seja, até no comer tem um propósito, há uma consciência. Eu não desperdiço a vida. Deus não poderá fazer mais por nós enquanto a nossa vida for jogada fora. Tipo assim, eu pego o meu tempo, que é um recurso, talvez o recurso na dimensão, bem que o tempo é um negócio tão misterioso, que não sei se é humano, se é espiritual, mas digamos que é um recurso humano mais valioso para mim, é o tempo mais do que o dinheiro. Eu falo assim, eu estou com tempo livre, o que eu vou fazer? Tem alguma coisa no Netflix? Já alguma coisa? Então assim, eu gasto tempo à toa, eu fico caçando aonde matar o meu tempo, onde passar o tempo. Eu me vicio em entretenimentos, sabe? Eu queria comprar alguma, eu estou com agonia, eu vou no shopping comprar alguma coisa. É um consumismo, sabe? Uma vontade de preencher carências, desperdiçando a vida. Então Cristo nos chama para não desperdiçar. Isso não quer dizer que não vai ter diversão, não vai ter alegria, não vai ter, mas a gente tem que achar um propósito em tudo e perceber Deus agindo em tudo. E o descanso tem que atender o seu propósito, a diversão tem que atender o seu propósito. A minha vida tem que ser amplamente aproveitada, porque eu tenho certeza que um dos piores sentimentos que nós teremos quando chegarmos no fim da vida é olhar para trás e desperdicei, vivi muito abaixo do que poderia viver, fiz muito menos do que poderia fazer, porque eu deixei os recursos espalhados por aí, desperdiçados por aí. Ei, hoje o Senhor fala ao teu coração, junta tudo, tem um propósito. Junta esse tempo que você tem, junta esse recurso que você tem, sabe, organiza a sua vida, recolhe o tempo, recolhe o conhecimento, recolhe a energia, recolhe as forças, concentra, dá propósito, porque há um propósito. E é tão claro que havia um propósito, que quando acabou, gente, quantos cestos tinham? Quantos? 12. Quantos discípulos nós temos? 12. Então, tinha quantos? 14? É contando com Jesus. E o menino, 14 mesmo. Gente, observe. Havia um propósito, amém, gente? 12 cestos, 12 discípulos. Não era à toa. O número bateu certinho. E aqui tem uma outra coisa maravilhosa, ó. Os discípulos não comeram até então, eu creio. Eles estavam, a não ser que alguém beliscou uma coisinha, não comeu, né? Com fome retada também. Mas eles estavam trabalhando ali. Mas no final do processo, cada um pode levar um cesto cheio para casa. Cada um tem um cesto para si, para sua família. E eu creio muito nisso, sabia? Eu creio num Deus
que ao fim dos processos vai nos abençoar, vai nos recompensar. Sim, não tenha medo dessa palavra não, isso é bíblico. Tudo que nós temos é por graça, a gente não merece nada, não é porque eu fiz, então eu mereço. Não, é pela graça, até a recompensa é pela graça. Mas há abundantemente no Antigo e no Novo Testamento a palavra recompensa, galardão. E Deus nos recompensará pelas boas obras. Não que nós mereçamos, mas Ele com a sua graça vai nos abençoar, vai nos fazer colher, amém? As boas obras que nós fazemos. Vai ter cesto cheio na sua vida, meu irmão. Vai ter um multiplicar de Deus. Vai ter uma bênção que vai ser superabundante sobre a tua vida. Dê e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Amém? A Bíblia, Paulo fala que Deus fará a gente superabundar em tudo para a boa obra. E eu creio muito nisso. Numa vida abençoada, numa vida de cesto cheio. Mas tudo começa com um coração disposto, que quer, que tem um propósito, que é firme nesse propósito, que não vacila. Então chega uma hora, no final, chega um momento de cesto cheio, de recompensas de Deus, de bênçãos de Deus, não só nessa vida, como também na vida eterna. Há promessas na vida eterna. Apocalipse termina assim, com Jesus dizendo que viria e daria a cada um segundo as suas obras. E existe uma promessa tremenda de recompensas na eternidade. E nós temos que dar tudo o que nós temos, crendo que no Senhor haverá a alegria, o benefício, tudo que a nossa carne promete e não entrega, o Senhor vai entregar de maneira muito melhor, gente. Uma vida espiritual, lastreada em amor, em graça, em misericórdia. E também tem outra coisa aqui nesse princípio. Observem que ao passo que Jesus está recompensando os trabalhadores, nós também somos chamados para abençoar as pessoas que servem junto conosco. Ei, trate bem o seu funcionário, trate bem quem você emprega, quem trabalha com você, quem serve com você. Recompense-os, abençoe-os, façam usufruir daquilo que eles construíram, reparta com eles, né? Compartilhe da abundância com eles. Se Jesus fosse um empreendedor avarento, o que ele fazia? Epa, todo o lucro aí é meu, junta aí para mim, num cesto só. Não, ele pega todo aquele resultado, tem 12 cestos, está repartido. Eu vou honrar quem trabalhou, eu vou abençoar quem está comigo. Tem esse princípio no seu coração, porque a sua empresa vai ser abençoada não só por você, mas por aquelas famílias que estão ali trabalhando. Aqueles empregados que estão ali, eles são também os ímãs da bênção de Deus. Deus está olhando para eles, para poder abençoar, para poder alargar as portas do seu negócio, da sua empresa. Pense isso, tenha isso no seu coração. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, gente. Jesus fez tudo aquilo. Quando acabou, queriam fazer ele rei, ele correu, porque ele não queria isso. Ele queria simplesmente alimentar as pessoas e abençoá-las. Nós não podemos cair na tentação de tirar proveito e desvirtuar os propósitos quando Deus começa a nos abençoar. Eu tenho que manter em meu coração o propósito, o foco, para que eu fui chamado, para que eu estou fazendo, para que eu estou me movendo, sabe?
Como pastor, por exemplo, eu tenho oportunidades diversas. Poderia fazer várias coisas, de vira e mexe. Agora já parou, porque tanto dizer não e eu dizer que não vai rolar, desistiram, né? Mas vira e mexe alguém aparecia e falava assim: pastor, você poderia criar uma rede de não sei o quê, sabe, e colocar os irmãos da igreja, e não sei o que de marketing, não sei o que. Eu respeito quem faz isso com seriedade, com honestidade, que são poucos, mas tem, né? Mas eu não posso, né? Eu não posso pegar o que Deus me deu e desvirtuar, né? Não. Então preciso entender o que Deus me deu, para que Deus me deu, como abençoar essas pessoas. E às vezes até a forma de abençoar vai mudar, porque depois o povo volta querendo pão, e o Senhor dá a eles um pão espiritual, e eles vão embora. E o Senhor fala: vocês só querem só o pão físico, né? Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele não tem um compromisso com a popularidade, ele não tem um compromisso com a grandeza vazia, com o nome. Ele tem um compromisso com um propósito, e nisso ele vai receber todo o recurso celestial. Amém, gente? Se mova assim. Vamos ficar em pé? Se mova assim. Se mova nesses princípios. Se mova nesses propósitos. Se mova com essa mentalidade. Você vai estar se movendo como Jesus na terra, e coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, e vão acontecer naturalmente. Vai fluir. Quando o seu coração estiver disposto a amar, tiver esse propósito de generosidade, a repartir, a dividir, a compartilhar, as coisas vão acontecer. Então hoje eu quero te desafiar a pedir a Deus uma visão, a levantar os olhos e pensar: que fome eu posso suprir na terra? O que eu posso fazer? Como eu posso alimentar outras pessoas? Como eu posso abençoar? Comece a pedir ao Senhor uma visão hoje. E se prepare que Ele vai mandar o investidor necessário, Ele vai mandar o recurso, Ele vai mandar tudo o que é necessário. E você vai organizar, você vai multiplicar, você vai repartir, você não vai desperdiçar, e a sua vida vai fluir em graça, vai fluir na unção do Senhor. Eu quero que você ore agora pedindo ao Senhor: Senhor, me dá uma visão. O que eu posso fazer? Como eu posso suprir? Essa visão pode começar na sua casa, na sua família, e se estender para outras famílias, para outras casas, para outras pessoas. Peça ao Senhor para enxergar uma fome hoje, para enxergar uma carência, e creia que Ele mandará todo o recurso necessário, porque o nosso principal recurso, que é a fé, esperança e o amor, já está em nosso coração.